Olá pessoal, professor Marcel, professor de Física, prazer estar com você aí e vamos corrigir esse simulado do Enem. Continuar corrigindo aí? Então agora vamos começar com a questão número 1. Esse simulado, falei para vocês, tem vários assuntos e assuntos que sempre caem no Enem. Então, algumas questões têm cálculo, algumas questões são só teóricas. Então a questão número 1 de vocês é uma questão teórica. A figura, fora de escala, mostra alguns dos movimentos realizados pela Terra, Lua e Sol, que são conhecidos como rotação, translação e revolução. Desde que Nicolau Copérnico colocou que a Terra girava ao redor do Sol, após muitos estudos, percebeu-se que todo o universo está em constante movimento. Todo e qualquer movimento apresenta alguma causa e condição de existência. Desse modo, podemos concluir que... Então, o cara, questão teórica, falou do Sol, da Terra, que você conhece, e das respostas que ele deu, qual que é a única correta? Que é a letra C. Os movimentos de translação apresentado pela Terra e pela Lua descrevem trajetórias elípticas, devido à ação da atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra e que a Terra exerce sobre a Lua, de acordo com a lei de Newton da gravitação. Essa é a única certa. Todas as outras são totalmente erradas, essa é a única certa. Agora eu vou dar um conselho para você. Ele podia também ter falado em leis de Kepler, tá? Para explicar essas trajetórias elípticas. Tá? Como é uma questão só conceitual, ele não falou, mas não deixe, pessoal, de estudar hoje à noite, gostoso, tá? Pegar um livro e ler sobre as leis de Kepler, que falam bastante sobre esses movimentos aí. Tranquilo? É a dica que eu dou para vocês lá. Então essa foi a questão número 1, resposta letra C. Questão 2, questão que eu particularmente adoro. Pessoal, você mora num prédio. Quando você for pegar elevador a próxima vez, coloque uma balança. Os caras vão te chamar de louco, mas tudo bem. Coloque uma balança e fique em cima da balança. O que você acha? Elevador subindo, a balança vai marcar o teu peso? Vai marcar menos? Vai marcar mais? Ou, balança descendo, vai marcar mais? Vai marcar menos? Os meus alunos dão risada e eu falo para eles que eu não sei. 32 anos de aula eu não sei, porque eu não consigo decorar. É muito mais fácil entender. Então vamos pegar esse caso, o que vai acontecer nesse caso específico? Na atualidade, os elevadores utilizados nos grandes edifícios são hidráulicos. Desse modo, a percepção sobre o contato existente entre os pés da pessoa e o chão se faz diferente em cada tipo de movimento. Considere um elevador. Vamos tentar desenhar um elevador aqui? Então aqui você tem um elevador. E você vai ter aqui uma balança. Então, pessoal, coloque aqui uma balança. Tá? Que foi a ideia do teste lá. Daí eu vou colocar eu em cima da balança aqui. Aqui estou em cima da balança. O que o cara falou? Que o elevador está descendo. Opa, o elevador desce com uma certa velocidade. Me responda em casa. Ele falou que a massa da pessoa é 80 quilogramas. Se o elevador tivesse parado, ou subindo em MRU, ou descendo em MRU, a balança vai marcar exatamente o mesmo peso que ele tem. Né? Se ele tem uma massa de 80 kg, vai marcar que o peso é 800 newtons. Mas quando o elevador sobe ou desce em movimento variado, isso é, ou em movimento acelerado ou em movimento retardado, pode marcar mais ou menos. Note que ele falou que ele está descendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O enunciado poderia deixar um pouquinho mais nítido se ele desse em movimento acelerado ou movimento retardado. Tá, como ele deu aceleração positiva, eu vou considerar que o movimento é acelerado, que foi a ideia do autor. Então o que acontece? Movimento acelerado, o vetor V e o vetor A têm o mesmo sentido. Marcel, quando que o movimento acelerado? Quando V e A têm o mesmo sentido. Quando que o movimento é retardado? V e A, sentidos contrários. Isso é, o elevador está descendo, só que está desacelerando o vetor aceleração para cima lá.
Marcelo, por que você falou que você não sabe? Porque eu não consigo decorar. É muito mais gostoso entender física. Quais são as forças que estão atuando aqui? Existe a força peso e existe aqui a normal. Cuidado, né? Peso e normal não é ação e reação. Ação e reação, pela terceira lei de Newton, aplica-se em corpos diferentes. Onde é que está a reação do peso? No centro da Terra. A reação da normal é a força de contato entre a pessoa e a balança. Por exemplo, se isso aqui estiver no ar, tem força-peso, não tem normal. Para ter normal tem que ter contato. É a reação da força de contato lá. Agora, o que você faz aqui? Escreva lá, força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que tem uma coisa muito importante agora. Força resultante é uma grandeza vetorial, aceleração é uma grandeza vetorial. Estou falando uma coisa importantíssima para vocês. O vetor força resultante e o vetor aceleração sempre têm o mesmo sentido. Então, quer a dica? Quem manda em elevador é o vetor aceleração. Sempre olhe para ele. Quem manda é o vetor aceleração. Como a aceleração está para baixo, a força resultante é maior para baixo. Então, o peso é maior que a normal. Então, se faz peso menos normal, vai ser igual a ma. Entendeu? E se a aceleração estivesse para cima, se o elevador estivesse descendo em movimento retardado, quem manda é o vetor aceleração. Se o vetor aceleração estivesse para cima, ia ser normal menos peso. Sempre olhe o vetor aceleração que acabou o elevador para você. Um dos assuntos que o pessoal mais se bate fica muito fácil se você lembrar que é o vetor aceleração. Então aqui peso é maior que a normal, porque a aceleração está para baixo. Se você passar para cá, peso é mg, não é mg? Então vai ficar normal, vai ser mg menos a. Esse g menos a, pessoal, é o que a gente chama de gravidade aparente. E note que deu g menos a. Então a balança vai marcar o peso dele ou menos? Vai marcar menos. Beleza, pessoal? Estou descendo em movimento acelerado, em vez de marcar o meu peso, marca menos lá. Aí, Marcelo, eu entendi, sempre que desce marca menos? Não, marca menos porque o movimento é acelerado. Se fosse retardado, ia marcar mais. Né? Então aqui normal, o peso vai ser 80, gravidade 10 e a aceleração ele falou que vale quanto? 2. Calculando isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 640 newtons. A minha massa é 80 quilos, o meu peso seria 800 newtons. Mas, nesse caso, está marcando 640. Questão linda, pessoal, questão linda, tá? Sempre cai elevador, tá? Não esqueça o que eu falei para vocês, não decore, entenda a física. Quem manda no elevador é o vetor aceleração, porque o vetor aceleração e força resultante, sempre os dois têm o mesmo sentido. Então, essa foi a questão 2 da prova. Pessoal, como é comum no Enem, nós iremos fazer a questão 4 agora. E o que é comum? Cai gráfico. Sempre cai gráfico no Enem. Repare no material de vocês a ideia de um carro com airbag e um carro sem airbag. Então, repare, você tem lá um gráfico que ele vai mudando a aceleração em função do tempo. Mas se você olhar o enunciado, ele pediu ali considerando a aceleração máxima de ambos os casos. Então, você está com uma aceleração máxima. Repare pelo gráfico que ele deu que o motorista sem airbag tem uma aceleração maior. O motorista sem airbag. O que você vai fazer? Você sabe que força resultante é massa vezes a aceleração. Só que, olhando o gráfico de vocês, para a aceleração máxima, sem airbag, a aceleração é maior. Faz uma flechinha assim. Aceleração maior. Se a aceleração é maior, a força resultante também vai ser maior. Esse que é o problema sem airbag. Então, sem airbag,
maior a aceleração, a força de impacto sobre você ela é maior. Já com o airbag, né, ele vai amortecendo essa força. Né? Então, qual é a resposta correta? Letra A. Para o mesmo intervalo de tempo, eu peguei aquele intervalo de tempo que a aceleração é máxima, porque ele pediu, vai dar praticamente 0,12, 0,13 segundos. Para o mesmo intervalo de tempo, a força aplicada ao motorista sem airbag é maior. Agora, por que é maior? Porque a aceleração ela vai ser o quê? Maior. Então, questãozinha bem fácil, só olhar o gráfico, resposta letra A. Bom, questão 5 agora, mais uma vez falou de energia. Isso é batata no Enem, sempre cai. E está falando de usina hidrelétrica. Porque o cara pode pedir de usina, pessoal, a gente pode ficar aqui 2 horas falando de usina lá. Mas qual foi a ideia desse teste? O cara deu a figura e a água está caindo lá em cima. Ó, quem já foi para Itaipu, por exemplo, a água cai lá de mais de 100 metros de altura. E quando a água está lá em cima, tem muita altura. Ela tem muita energia potencial gravitacional. E a água está caindo. Tchagua, tchagua. Quando a água cai, vai aumentando a velocidade. Você está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Tranquilo? Estou caindo, estou perdendo altura, mas estou ganhando velocidade. Está transformando energia potencial gravitacional em cinética. Daí, chega lá embaixo a água com muita velocidade e vai girar uma turbina. Tá? E girando essa turbina, vai transformar esse giro em energia elétrica. Foi a única coisa que o cara perguntou. O que tem lá em cima? Energia potencial. Quando chega ali em 2, tem energia o quê? Energia cinética, ali embaixo. E daí vai girar uma turbina e transforma em energia elétrica. Tá? Então a resposta é muito fácil, a resposta é a letra C. Por isso que tem energia na tua casa agora. Itaipu está trabalhando para a gente, graças a Deus. A gente assistindo essa resolução aqui, Itaipu, água caindo, eu pego esse movimento da água e transformo em eletricidade. O cara não pediu, pessoal, mas é uma parte muito linda, tá? O que acontece? A turbina fica girando imersa entre ímãs. Então existe campo magnético. E como a espira está girando, está tendo uma variação de fluxo magnético. Tá? E faz aparecer daí uma força eletromotriz, uma DTP induzida. Tá? E devido a essa diferença de potencial, chega correntes na tua casa. Uma dica para vocês, vou levar sorte, vai cair no Enem esse ano. O que é isso, pessoal? Lei de Faraday. A variação de fluxo magnético, como a água chega com grande velocidade e faz girar uma turbina, essa variação de fluxo magnético gera uma DDP, uma diferença de potencial. Isso é a lei de Faraday lá. Tranquilo? O cara não pediu aí, mas quis falar algo a mais para vocês para tentar cercar tudo, para você arrebentar no Enem esse ano lá. Então essa foi a questão número 5. Questão 7, particularmente acho a questão mais tranquila desse simulado de Enem, questão só teórica. Os movimentos dos corpos podem acontecer de diversas formas diferentes, até mesmo formado por composições de movimento. Marcelo, não entendi essa composição de movimento. Quer ver? Depois que você assistiu o simulado de Enem, vai chutar uma bola, por exemplo. Se você chutar uma bola, a bola faz isso aqui. Faz um lançamento oblíquo. Isso é composição de movimentos. Ai, Marcelo, eu acho essa parte meio difícil, tem que pegar a fórmula de altura máxima, alcance, nada. O que é composição de movimento? Se eu saio daqui, é uma composição do eixo X e do eixo Y. No eixo X, em cada ponto tem uma velocidade X aqui. E em cada ponto eu tenho uma velocidade o quê? Velocidade Y. Só que existe uma aceleração gravitacional, tá? No eixo Y. No eixo X não existe. Isso é uma composição de movimento. Eixo X, movimento retilíneo uniforme. Eixo Y, movimento retilíneo uniformemente variado. Então não decore fórmula, uma composição de movimentos é isso. Quando cai um lançamento oblíquo ou um lançamento horizontal, se você pensar no eixo X, pense só no eixo X.
equações do MRU, S igual a S0 mais VT. Se você pensar no eixo Y, pedir a altura máxima, por exemplo, tá, você usa as equações do MRU-V. Né? V igual a V0 mais AT, Povoati, equação de Torricelli, que você conhece, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta Y, e a outra S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, que é a equação horária. Então pensa em cada movimento separado. Então por isso que ele falou composição de movimento. Agora, olha como essa questão é fácil. Uma possibilidade desses estudos tem relação a corpos que partem do repouso. Pessoal, essa caneta vai partir do repouso. Se ela parte do repouso e começa um movimento vertical, com aceleração uniforme, igual à da gravidade. Tá, a aceleração uniforme igual à gravidade está desprezando a resistência do ar. Isso é um movimento de queda livre. Tá? Então, abandonei um corpo, tá? Campo uniforme, que é o campo gravitacional, sem resistência do ar, isso é queda livre. Então, queda livre, resposta à letra C. Queda livre, desculpe, resposta à letra D. Né? Queda livre, resposta à letra D. Tranquilo? Então, essa foi a questão 7. Bom, pessoal, questão número 8, tá? Outra questão linda do simulado, tá? Em vez de só resolver ela, eu queria falar mais um pouquinho de hidrostática para vocês. Eu já fiz uma questão aqui de Pascal. Eu queria falar em Steven com vocês, tá? Então é o seguinte lá, se você está aqui, então imagine você num lago. Tá? Você vai passar esse ano, vai comemorar a aprovação, vai num lago, vai mergulhar. Então tá você mergulhando aqui. Aqui você está mergulhando. Tá? O que acontece? Qual é a pressão sobre você? Só a pressão do ar? Só a pressão do líquido? Ou dos dois? Você tem a pressão dos dois. Então, como é que se calcula a pressão sobre o mergulhador, que é você? É a pressão exercida pelo ar, que é a pressão atmosférica, mais a pressão exercida pelo líquido, que é a pressão hidrostática, que a gente chama de μgh. Esse é o famoso teorema de Steven. Pressão do mergulhador vai ser a pressão do ar, 1 atmosfera, ou 1 vezes 10 a quinta newton por metro ao quadrado, mais a pressão hidrostática. Coisas que podem cair no Enem. Quem foi o cara que determinou a pressão atmosférica? Um cara chamado Torricelli. Ele fez uma experiência com mercúrio e achou 760 milímetros de mercúrio. E 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 atmosfera. Marcelo, eu estou a fim de fazer em casa essa experiência. Olha a experiência que o Torricelli fez. Ele pegou aqui mercúrio e colocou um tubo aqui. Fechou aqui e subiu aqui 760 milímetros de mercúrio. Você não tem mercúrio em casa para fazer. Marcelo, eu estou pensando em fazer com água. Se você fizer com água, pessoal, vai subir 10 metros. O mergulhador sabe que quando ele está mergulhando, a cada 10 metros que ele está abaixo, aumenta 1 atmosfera. Tá? É 10,33, mas pode considerar 10 metros. Então, por exemplo, se você estiver aqui, só uma curiosidade, se você estiver a 20 metros mergulhando, quantos ATM vai estar sobre você? 1 ATM do ar mais 2 ATM da água. E é 3 ATM. Isso é uma dica para você ganhar tempo na prova. Cada 10 metros abaixo da água, aumenta 1 atmosfera sobre você. Aumenta 1 vezes 10 a quinta newton por metro ao quadrado. Quis falar em Pascal? Agora, olha essa questão de vocês. Você tem ali um desenho com vários furos. Então, você tem um recipiente, vários furos aqui, saindo água. A água está saindo. E o que acontece? Esse furo está mais para baixo. A altura é maior. Se a altura é maior, a pressão é maior. Quanto mais para baixo você está, aumenta a pressão sobre você. Então, é o que o teste está falando. Maior altura, maior pressão. Tá? E ele sai com mais velocidade aqui. A água aqui sai com muito mais velocidade que a água aqui. Então, eu vou desenhar uma flechinha pequenininha. A água sai com mais velocidade.
Isso, pessoal, é equação de Bernoulli, que dá para chegar na equação de Torricelli, velocidade igual a raiz de 2gh. Tá? Dá para calcular a velocidade de saída aqui? A velocidade de saída é a raiz de 2gh. Tá? Mas não se incomode muito com isso. Tá? Isso é nível superior. Tá? Se alguém aí fazer engenharia depois, vai aprender como é que se calcula a velocidade de saída aqui. Tá? Não é a ideia do ensino médio. A ideia do ensino médio é você guardar o quê? Quanto mais para baixo você está, aumenta a altura que você está em relação à superfície e aumenta a pressão. Tá? E você sai com maior velocidade aqui. Então a resposta desse teste é letra B. A pressão na parte inferior é maior, fazendo com que o jato de água saia com maior velocidade. Tranquilo? Não deixe de estudar Steven. Tá? A pressão num ponto é a pressão atmosférica mais μgh. Que é uma outra dica importante? Nunca esqueça, pontos de um mesmo nível, num mesmo líquido, têm a mesma pressão. Isso é outra coisa que você caiu várias vezes no Enem? Várias vezes no Enem? Quer ver? Chega em casa hoje, pergunte para tua mãe lá se você quiser, chega em casa hoje, pegue um vaso na tua casa, assim. Pegue um vaso e coloque água aqui, ó. Aqui está o vaso na tua casa. Agora chegue na tua casa e pegue um vaso muito louco. Vê se tem um vaso assim na tua casa. Ó, um vaso assim na tua casa. Qualquer vaso lá. E coloque água na mesma altura. Então, essa altura igual a essa altura. Independente do formato do vaso, o que você acha? É maior a pressão do líquido aqui? A pressão do líquido aqui? Ou são iguais? São iguais. Tá? Pontos de um mesmo nível no mesmo líquido têm a mesma pressão, porque é μgh, o que eu dependo é dessa altura aqui em cima. Se a altura é a mesma, a pressão é a mesma. Tá? Então estude isso aí também, mas essa questão então, resposta letra B. Pessoal, agora é a questão 13. Mais uma questão de termologia. Já teve uma questão de termologia de mudança de escalas. Agora tem dilatação. Agora repare, todo corpo dilata em 3 dimensões. Só que na dilatação linear, a gente considera uma dimensão, porque uma dimensão é muito maior que as outras duas. Na superficial, uma placa, por exemplo, ela tem 3 dimensões. Essa é a espessura. Só que como a espessura é muito menor, eu considero 2 dimensões. E tem o caso real, que é a dilatação volumétrica, que dilata nas 3 dimensões. Então repare a questão 13 de vocês. Um projetista deseja saber qual é o percentual de dilatação sofrida por um prédio. O prédio tem formato cúbico. Opa, dilatação volumétrica. Vamos lembrar a fórmula de dilatação volumétrica? Variação do volume depende do quê? Do volume inicial, do gama e da variação da temperatura. Quando que alguma coisa cúbica, pessoal, dilata menos ou dilata mais? Depende do volume inicial, do gama. O gama depende da substância. É coeficiente de dilatação volumétrica. Vezes o quê? Vezes o ΔT. Agora me diga uma coisa. Variação de volume vai ser V0. Olha a pegadinha do teste. Gama é coeficiente de dilatação superficial. O cara deu o coeficiente de dilatação linear. Linear é uma dimensão. Gama são 3 dimensões. Então o gama vale o quê? Vale 3α. Vezes o quê? Vezes o Δθ. Super tranquilo? Agora é o seguinte. Variação de volume vai ser V0 3 vezes o alfa. Ele deu o coeficiente de dilatação linear, diz que vale 5/10 a menos 6. Então, 5/10 a menos 6 e a variação da temperatura de 15 graus Celsius para 28. De 15 para 28, qual é a variação? A variação vai dar quanto? Vai dar 13. Tá? Só que o pessoal pediu em percentual. Então, essa questão, qual foi o acréscimo de dilatação percentualmente? Então, vamos multiplicar aqui por 100%, porque daí a gente já chega na resposta do teste. Tá? A resposta do teste lá, qual foi o aumento? 0,0195%.
Tá? Resposta letra B. Esse foi o acréscimo lá. Sempre lembrar, linear, use alfa, coeficiente de dilatação linear. Superficial, use beta, coeficiente de dilatação superficial, área. E volume, você usa o gama. Então, questão número 13, resposta letra B. Agora, pessoal, vamos fazer uma questão, que é a questão número 14, que é uma questão sobre energia, mais uma vez. Se você pegar as últimas provas do Enem, sempre cai lá, qual o aparelho mais consome energia na tua casa? Quem que você acha que consome muita energia na tua casa? Sempre quem consome mais energia é o aparelho que tiver maior potência. Chegue em casa hoje, ligue todos os aparelhos durante o mesmo intervalo de tempo. Quem está gastando mais energia? Quem tiver maior potência. Sempre cai no Enem consumo de energia. Falou em consumo de energia? Coloque lá. Energia é potência vezes intervalo de tempo. É óbvio. Quem que gasta mais energia na tua casa? O aparelho que tiver maior potência. Chuveiro, torneira elétrica, gasta muito porque tem muita potência lá. O que eu vou falar para vocês? Essa questão pediu a unidade de energia em joule, mas geralmente no vestibular ele pede em quilowatts-hora. Tá? Vamos esquecer um pouquinho essa questão, deixa eu dar um pouquinho de conceito para vocês. Então o cara vai dar lá, sei lá, o teu chuveiro tem 4.000 watts. Um exemplo, esquece um pouquinho essa questão. Faz isso em casa hoje. Chama teu pai, tua mãe, namorado, namorada, vou tomar banho de 10 minutos. Quanto será eu gasto para tomar banho em 10 minutos? Depende da potência do teu chuveiro. Claro. Então, quer ver? Energia, o que você faz lá? Tá, vamos pegar uma potência fácil para calcular? Faz de conta que a potência do teu chuveiro é 3.600 watts. E você vai tomar banho em 10 minutos. Só que no vestibular geralmente cai em quilowatts-hora. Se você pegar a tua conta de luz, está lá em quilowatts-hora. Então 10 minutos tem que passar para a hora. 10 minutos para a hora, divide por 60, 10 por 60, vai dar o quê? Vai dar 1/6 de hora. Então a primeira coisa quando quer que consuma energia, passe o tempo de minuto para hora. Só que, pessoal, na tua conta de luz não está em watts-hora, está em quilowatts-hora. E quilo é um prefixo que é 1000. Tá? Então, quanto você está gastando de energia? Se você fizer 600 por 1000 aqui, vai dar 0,6 kWh. É o que você está gastando de energia. Tá? Entendeu como é que faz? Faz uma vez em casa, você nunca mais esquece. Quanto eu vou gastar para passar roupa? Pegue a potência do aparelho e o tempo que você gasta a roupa, que você está passando essa roupa lá. Faz isso. Mas quanto eu estou gastando de grana? Daí depende de quanto está o quilowatts-hora. Se você pegar a tua conta de luz, hoje o quilowatts-hora está praticamente 80 centavos. Daí você multiplica então 0,6 vezes 80 centavos, vai dar aqui praticamente 50 centavos, a 48 centavos lá. Então você gasta isso de energia, tá? Para tomar um banho de 10 minutos nesse chuveiro aqui. Tranquilo? Então é o seguinte, eu dei a dica para vocês, quando o cara pede em quilowatts-hora. Esse teste o cara pediu em joule. Joule é sistema internacional. Então repare, o chuveiro desse teste, ele tem quanto? Ele tem 6.100 watts. Só que, legal pra caramba enunciado, ele falou que desses 6.100 watts, 100 watts é dissipado e o resto é para aquecer a água. Bom, se eu tinha 6.100 watts e eu perdi 100 watts, não sei para onde, não interessa, quanto sobrou para aquecer a água? Sobrou 6.000 watts. Eu tinha 6.100, perdi 100 e ele falou o restante para aquecer a água. Então coloca lá, energia igual a potência vezes intervalo de tempo. Então, energia, potência vai ser 6.000 watts, para aquecer a água eu uso só 6.000 watts, vezes o quê? Vezes o tempo. Quando é joule, tem que usar o tempo em segundos. Quando cair quilowatts-hora, você passa para hora. Agora, quando falar em joules,
Cada minuto tem quanto? Tem 60 segundos. Então vai ser 15 vezes 60. Aí eu vou ter a resposta em joule. Mas repare que o cara pediu em quilojoules. Quilo é um prefixo que lembra o quê? Quilo é um prefixo que lembra 1000. Então, calculando a energia vai dar 5.400 quilojoules. 5.400 quilojoules. Então, qual é a resposta à questão 14? Resposta letra E. Resposta letra E. Tranquilo? Se eu for dar uma dica importante para vocês, não deixe de estudar consumo de energia. Pessoal, nos últimos 20 anos do Enem caiu 19 vezes consumo de energia. Tá, o cara dá uma casa lá e fala quanto gasta nessa casa, ele dá os aparelhos lá, chuveiro, computador, tá? Ele dá a potência do aparelho, dá o tempo que usa e você faz sempre energia igual a potência vezes tempo. Então essa foi a questão número 14. Questão 14. Questão 15 é a questão desse simulado que mais demora para resolver. Só que sempre cai em vestibular, que é que macete e que mole. Quando você fornece calor para um corpo, das duas uma, amigo. Ou varia a temperatura, isso é calor sensível, você usa queimacete, ou muda o estado físico, tá? Que é calor latente, que você chama de queimole lá. A gente só trabalha com substância pura. E quando vai mudando o estado físico, por exemplo, passar do sólido para o líquido, não varia a temperatura. Só que essa questão número 15, ao desejar tomar um copo com água gelada, um adolescente colocou 400 gramas de água a 20 graus Celsius em um copo de vidro de massa 500 gramas e capacidade térmica 80 calorias por grau Celsius. Para resfriar a água, ele colocou 20 gramas de gelo a menos 9 graus Celsius. Ele deu ali o calor específico da água, o calor específico do gelo, tá? E ele deu o calor latente de fusão. E ele quer a temperatura de equilíbrio térmico. O que eu posso falar para vocês? Tem vários jeitos de resolver. Tem professor que prefere fazer tabelinha, tem professor que prefere fazer um gráfico. Como que eu, Marcel, gosto de fazer? Eu gosto de desenhar. Se você for desenhando, você nunca mais é esse assunto. Como assim desenhar? A pessoa esquece que é uma aula de física. Pensa na vida prática. Vou tomar água. Não gostei da temperatura da água. Vou colocar gelo. O que vai acontecer com a temperatura da água? Vai diminuir. Então, copia lá. Faz um desenho. Primeiro você vai desenhar água. Tá? Água. E olha só a água. A água, inicialmente, está no estado líquido e vai continuar no estado líquido. Então, água, estado líquido. Qual é a temperatura inicial da água que ele deu? 20 graus Celsius. A temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. Só que essa água está a 20 graus Celsius, quando eu coloco o gelo, ela vai para uma temperatura de θ graus Celsius. Ela vai diminuir. O cara quer saber quanto foi. Amigo, o desenho da água acabou. Vamos pensar agora no desenho do gelo. Coloque lá gelo. Olha que legal, gelo. Eu adoro desenhar. Me diga uma coisa. Ai, mas eu acho difícil física. Então pense na vida prática. Se você colocar um gelo na água, o gelo vai derreter. Só que ele colocou o gelo a menos 9 graus Celsius. Ó, o gelo está no estado sólido a menos 9 graus Celsius. Sob pressão normal, qual é a temperatura que o gelo derrete? 0. Só que ele chega a 0 ainda no estado sólido. Quando ele chega a 0, o gelo começa a derreter. E uma coisa muito importante, durante uma mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então, eu vou passar de 0, eu vou passar para líquido. Só que aqui continua 0 graus Celsius. E depois, o que vai acontecer? Esse gelo que derreteu, ele vai chegar na mesma temperatura final da água.
Me diga uma coisa, não é super fácil desenhar? Super fácil desenhar? O que eu faço daí? Eu chamo isso aqui de ponto 1, eu chamo isso aqui de ponto 2, ponto 3, ponto 4. Isso aqui é a transformação 1, que aconteceu com a água, e o gelo 2, 3 e 4. E sempre que existe uma troca de calor, o que acontece quando troca calor? Um corpo ganha calor, outro corpo perde calor. Quem que está passando calor aí? A água, porque a água tem uma temperatura maior. Calor é uma forma de energia em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Existe uma troca de calor. Então, sempre que cair troca de calor, você vai colocar lá, somatório de Q vai ser igual a 0. Só que vai ser o quê? Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Só que nesse teste ele deu os dados do copo, que é o calorímetro, onde você faz a experiência de física lá. Geralmente o vestibular fala, o calorímetro é desprezível. Aí ele deu dados do calorímetro, mais que do calorímetro igual a 0. Agora, por que eu adoro desenhar? Agora eu vou no meu desenho. Olha o desenho 1 que eu fiz lá, que era água. Mudou o estado físico ou variou a temperatura? Variou a temperatura. Se varia a temperatura, é mole ou macete? Você coloca aqui, macete. Você coloca macete. Olha que ridículo, olha o 2. O 2, estou no gelo agora, mudou a temperatura. Mudou a temperatura? Macete. O Q3, olha o Q3. O Q3 mudou o estado físico. Mudou o estado físico? Você usa o quê? Você usa Q mole. Você vai copiando a figura. Agora, olha o desenho Q4. Mudou a temperatura. Você usa Q macete. Tá? Q1, Q2, Q3, Q4. Faltou o quê? Mais faltou o calorímetro. O calorímetro não vai derreter, o copo não vai derreter. Então você vai usar o quê? Você vai usar Q macete igual a 0. Você entendeu, pessoal? Eu montei para você, é assim que você faz. Essa era a questão mais demorada. E agora você só substitui os valores. Você vai só substituindo. Então, por exemplo, a massa da água, 400. Calor específico da água, 1. O que é o delta θ? É o final menos o inicial. Vá copiando a figura. O final na figura 1 é θ menos quanto? Menos 20. E você vai substituindo os valores. Cuidado quando se substituir. A partir daqui, macete, mole, macete, isso aqui é o desenho do gelo. A massa nunca muda. Então a massa do gelo vale 20 aqui, vale 20 aqui, vale 20 aqui. Tranquilo? O Czinho do gelo no estado sólido, ele falou que é 0,5. Agora, no desenho 4, o gelo já derreteu. Então o Czinho vai ser o quê? Vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Então toma muito cuidado lá. E uma última observação importantíssima para você. Mzinho vezes Czinho é o que a gente chama de Czão, que é a capacidade térmica. Então ele deu a capacidade térmica do calorímetro. Ele deu essa capacidade térmica, né? Que ele falou ali que vale 80. E a temperatura inicial do copo é a própria temperatura inicial da água. Então você coloca 80, θ menos 20. Você fazendo, substituindo os valores corretamente, você vai chegar que a temperatura final é 15,82 graus Celsius. Tá? Eu quis fazer essa questãozinha com vocês, mesmo sendo a mais demoradinha desse simulado, para você pegar essa manha que eu gosto muito, que meus alunos gostam muito, de você ir desenhando o que acontece. Que macete variou a temperatura, que mole, você soma tudo e chega na resposta lá. Então essa foi a questão número 15, 15,82, resposta letra B. Pessoal, é isso, muito obrigado, continue estudando, tá? Que esse será o ano da sua aprovação. Um grande abraço, valeu!